E hoje eu estou para falar sobre as retrações gengivais, que se você não souber a etiologia, tem a chance de recidivar. E se recidivar, você vai perder a confiança do paciente. Portanto, as retrações, elas podem ter causas diversas e, por exemplo, se você trata e não tiver clareza da etiologia e não resolver, e ele recidivar, você vai ter que tratar de novo. Porque na odontologia a gente tem uma finalidade de fim, você tem que resolver. Se você falou que vai resolver, você tem que resolver. E tem situações que não tem como resolver. E é por conta disso que a gente tem que acabar trazendo isso. É por isso que a gente tem que trabalhar esse tipo de situação. E isso daqui, este foi um caso enviado por alguém da audiência, e essa pergunta que fica assim: olha, ontem atendi uma paciente portadora de diabetes e que malha. Na anamnese, perguntei se ela reparava se fazia apertamento ou bruxismo. E ela disse que durante o exercício ela reparava que fazia apertamento ou bruxismo. E na hora do exame, eu vi que ela tinha retrações de canino, a primeiro molar inferior, bilateralmente e com pouco biofilme. Nem cálculo tinha. Ninguém falou que cálculo é fator etiológico para retração, tá? Mas eu fiquei sem saber qual a origem dessa retração. E ela também usou o aparelho 2 vezes. Pensei em fazer uma placa de silicone de 3 milímetros para usar durante os treinos, mas fora isso, não sei o que indicar, se indica um enxerto ou de tecido ou uma restauração. Isso daqui é uma pergunta clássica e é ótimo que tenha esse tipo de pergunta para a gente esclarecer da resposta, porque eu falo que quem não tem clareza do fator etiológico, do que tem ou do que não tem, acaba chutando no tratamento e talvez nesse chute você acabe tendo alguma imprecisão e nessa imprecisão não dê certo. E é por isso que eu falo, a gente ter clareza ou conhecimento dá resultado no tratamento, porque quando você sabe o que vai fazer, isso resolve o problema. Eu vou dizer que mesmo que o tratamento seja cirúrgico, talvez seja cirúrgico, tá? Talvez não. Se você não souber fazer a cirurgia, não tem problema, mas a coisa mais importante é que você saiba o tratamento, ou para você encaminhar, ou para você trazer um cirurgião no seu consultório. Mas o mais crítico, o mais importante é a gente ter clareza. A hipótese deste caso do dentista é porque a paciente falou que malha, faz academia, e porque faz academia, perguntou se reparava se enquanto fazia academia sentia os dentes apertando. Eu preciso dizer que se faz academia ou se não faz academia, talvez este não seja um motivo assim tão importante sobre o apertamento. Porque a pessoa vai fazer academia 3 vezes pela semana. Tudo bem, pode ser 3 vezes, pode ser 4 vezes durante a semana. Mas não é o bruxismo só durante a academia que vai causar um tipo de retração gengival. E só para deixar claro que na literatura científica a gente tem algumas coisas controversas a respeito de retração gengival e interferência oclusal ou trauma oclusal. E que alguns estudos em ratos dizem que não tem interferência. Mas rato é diferente de gente, porque rato tem um metabolismo, uma taxa metabólica diferente dos humanos, e que o crescimento dentário deles é muito maior. Agora, para os humanos, a gente tem uma situação diferente. A literatura já tem clareza de que quando a gente tem uma interferência oclusal de longa data, ou crônica e leve, a gente tem uma inflamação gengival. Nesta inflamação gengival, a gente vai ter algum tipo de perda tecidual, se esta inflamação for prolongada. Portanto, eu advogo a tese de que se a gente tem interferência oclusal, a gente vai ter uma retração gengival por uma inflamação. Então, interferência oclusal é importante sim, porque quando a gente vai ter uma interferência no periodonto. Eu diria que a gente também tem bruxismo sim, porque a ponta do canino ele tem um pouquinho de desgaste. Então já vou dizer que tem desoclusão em grupo,
porque o canino não está sendo capaz de fazer toda a desoclusão e que a gente tem alguma retração. Mas tem um dado importante aqui na anamnese também, olha. Nesse dado importante, a paciente é diabética. Por ser diabética, existe a possibilidade da paciente ter um diabetes descompensado. E é por isso que sempre que tem diabetes, eu peço os exames. Professora, qual o exame que você pede? Eu particularmente, eu digo que é melhor que a gente não peça. Eu prefiro que o paciente traga os exames do seu médico. Por quê? Porque o diabetes está altamente relacionado com a doença cardiovascular. Sempre, sempre, pela atividade inflamatória do diabetes e pela atividade inflamatória da doença cardiovascular. Portanto, todos os médicos acabam pedindo complementos de exames que também avaliam o risco cardíaco. Por exemplo, a homocisteína. A homocisteína aumenta quando a gente usa hipoglicemia antioral, por exemplo, porque ele depleta B12, aumenta a homocisteína e uma hiperhomocisteinemia é risco cardíaco. Se o médico não avalia, tem que avaliar. Ferritina aumentada é outro marcador inflamatório. Insulina alta é outro marcador inflamatório. Proteína C reativa também é outro marcador inflamatório. Portanto, o médico vai saber o que é que vai ver. Fora as dosagens naturais de glicemia em jejum, hemoglobina glicada, pós-prandial, que é 2 horas depois da refeição, 2 horas depois de um estímulo de açúcar, e triglicerídeo, colesterol e tudo mais que o paciente vai pedir. Se for para você, dentista, pedir, eu acho que aí a gente está ultrapassando uma barreira de que o médico vai cuidar. Tudo bem que a gente pode pedir um exame de aferição, só que sempre é importante que o médico esteja avaliando, esteja acompanhando, e que ele sempre traga os exames, e se ele não trouxe, você pede uma foto, bate uma foto e registra isso no prontuário. Porque tem paciente diabético que vem para o consultório e não está sendo atendido por médico nenhum. Isto é um problema. Portanto, a gente tem que acompanhar. Porque se o paciente estiver diabético e houver algum tipo de alteração nos seus exames, ele tem um aumento do estresse oxidativo e esse aumento de estresse oxidativo também causa perdas teciduais, ou seja, amplifica a perda tecidual. Tudo bem? Por conta disso, eu sempre peço para o paciente trazer. Então, pode ser que o diabetes, só pelo diabetes, possa estar causando perda tecidual, tá? Particularmente, eu tenho uma ponta de preocupação com esse branquinho, esse halo esbranquiçado que está ao redor dos premolares. Eu não sei o que é, tá? Eu não sei se é alguma coisa da foto, mas me parece ser uma fina camada de necrose. Isso me preocupa. Portanto, a gente tem que acabar vendo o que é. Outra coisa importante que a gente vai dizer logo ao começo da consulta é que a gente pode fazer o tratamento, mas a gente precisa acompanhar. A gente precisa preservar o caso e isso nós vamos obter através da manutenção preventiva. Não tem como a gente dizer que vai fazer o tratamento e depois acabou, porque assim você está dizendo nas entrelinhas que o tratamento é uma vez só e acabou, isso nunca vai voltar. Não sei, tá? Periodonto depende de uma série de outras coisas. Como é que você vai garantir que isso nunca vai voltar? Portanto, o paciente vai entrar sempre na manutenção preventiva. Para quê? Para acompanhar, para preservar, para saber se está tudo bem, se as causas foram removidas, se não está tendo recidiva, se não tem risco de recidiva, se existe alguma coisa para interferir, desde que você esteja voltado para a causa. Tem que falar na causa. Sempre, sempre, sempre. E já vou falar sobre as causas daqui, tá bom? E às vezes você vai pensar assim: ah, mas o paciente não se cuida, ele não vai olhar, ele não vai acompanhar, ele não vai querer. Primeiro, você precisa vender a ideia de que dente e gengiva são coisas vivas, móveis, e que pode até ser que você resolva o tratamento, mas esse tratamento não vai ficar para sempre. Porque pode acontecer disso começar a ter uma tendência de retorno, e se você não avaliar, volta o problema do zero. E se voltar o problema do zero, ele vai ter que pagar o tratamento de novo, e isso precisa ser combinado. Por quê? O maior ralo de faturamento é o retrabalho. Então, um dos exemplos é, se você identifica uma retração, traça um plano de tratamento. Por exemplo,
Se você traçou um plano de tratamento chamado restauração em resina, dizendo: "Essa restauração aqui não tem erro, tá?", e faz a restauração. Se você não identificou bruxismo e parafunção, a restauração classe 5 sobre uma parafunção ou interferência oclusal não tratada, ela vai se deslocar. E no que ela vai cair, você vai ter trabalho. E o paciente vai falar assim: puxa vida, aquele dentista não é bom porque a restauração caiu. E você vai ter a sua reputação manchada porque caiu a restauração. Então, tem que ter uma causa clara. Se o paciente fez uma restauração e a retração ela continuou progredindo, essa retração vai ficar aparente, porque é onde terminou o preparo ou a restauração, vai continuar tendo retração e o paciente vai falar assim: pois é, cobriu com resina e não resolveu, porque ele continua. O que é que está acontecendo de errado com a minha restauração, com a minha retração que ela não parou? Tem que avaliar se esta retração é recobrível, porque se ela não for recobrível, eu entendo que este é um dos grandes erros do tratamento cirúrgico, é que faz a cirurgia e depois não cobre, e depois fica pensando se você fez a técnica errada, se o paciente descuidou no pós-operatório e vai dizer, vamos fazer uma outra cirurgia. E eu vejo isso como muito comum, e aí os dentistas, os cirurgiões ficam com receio de fazer a cirurgia, não sei se deu errado, porque não fui eu que avaliei direito, ou porque foi alguma coisa do paciente, e é um pós-operatório extremamente doloroso, porque tira do palato e coloca aqui. Ele sofreu, doeu, gastou o tempo da vida dele, antibiótico pós-operatório, e você, dentista, gastou o tempo clínico. Ah, tudo bem, mas agora tem biomaterial. Sim, mas os melhores biomateriais que tem como substitutos gengivais, eles custam em torno de R$ 1.000 para você conseguir colocar, tá bom? Uma caixinha, com o dólar do que tá, não sei se talvez esteja mais. Então, gastar uma caixinha de biomaterial, se você não tem clareza sobre o agente etiológico, pode dar problema de novo. Portanto, a clareza, não importa qual é o plano de tratamento que você adote, ela tem que estar colocada para o paciente. Como é que eu faço para fazer o tratamento? Você tem que colocar todas as cartas na mesa e tudo que você vai identificar de diagnóstico, para que vocês dois, você e o paciente, consigam decidir conjuntamente. Ai, professor, mas não tem tempo clínico, porque isso demora. Dá para conversar? Sim. Ou demora para estabelecer um plano de tratamento conjunto com base na etiologia e controla a etiologia, ou isso não dá certo, porque ele tende a recidivar, tá bom? Porque se recidivar, parece que você fez errado, isso mancha a sua reputação e o paciente fica chateado. Se você não colocar que a manutenção faz parte do tratamento também para situações mucogengivais, se não ficar claro isso, ele pensa, o tratamento é definitivo e para todo sempre, que não é. Porque pode ser que a causa dele retorne, seja lá qual for, que nós já vamos falar. Portanto, pode fazer o tratamento, tem que achar o agente etiológico, mas a manutenção faz parte para que a gente consiga acompanhar se a etiologia está monitorada. Ainda mais sendo o paciente diabético como este, tá? Balançou o diabetes. Existem maneiras da gente conseguir controlar um pouco disso, até com terapia antimicrobiana sistêmica ou com terapia terapia manual, ou até aconselhando o paciente, dando assim um fôlego de motivação para o paciente. Isso é o que eu mais gosto, tá? E se a gente consegue fazer isso, a gente consegue trazer resultados, e nestes resultados que a gente vai estar conseguindo colocar, aí tá tudo certo, tá bom? Então, eu preciso dizer que isto só dá certo se a gente tiver um plano de tratamento conjunto e falar junto com o paciente. Enfim, o paciente precisa ter clareza, precisa voltar para a manutenção, o paciente precisa ter clareza que ele precisa se cuidar do diabetes também e que eu preciso monitorar. Isso precisa ser importante. E por que você vai conversar tudo isso antes? Para criar valor. Ou você conversa, ou a gente vai falar. Quais perguntas devemos fazer para o paciente para descobrir a etiologia da retração? Somente se tem algum hábito? Isso aí. Primeiro, a gente vai fazer uma avaliação de sinais e sintomas antes de fazer a pergunta, tá? Uma das principais causas de retração gengival, número 1,
é o periodonto geneticamente fino. Olha para esse periodonto aí. Olha se ele é fino. Ele não é nem dos mais finos, porque fino, fino, fino é aquele que você vê por transparência. A superfície radicular, você vê os vasos sanguíneos, não está aparente. Ele não é um periodonto fino, do mais fino. Ele é um periodonto espesso? Ele não é o periodonto mais espesso, porque periodonto espesso é aquele periodonto gordo, quadrado. Para a gente saber se tem interferência oclusal, a gente vai avaliar os movimentos mandibulares, tá? Protrusiva, na protrusão, protrui, faz a protrusão e só vai tocar nos dentes anteriores. Lateralidade vai desocluir em canino. Uma dica boa que eu aprendi com o Dr. Marcos Labossière, do Clube D, é você pegar um afastador bucal, pega um celular e filma o paciente fazendo os movimentos. Depois, eu filmo e eu mostro para o paciente depois na conversa, para ficar provado isso que eu estou falando para ele. E pode ser que tenha uma interferência oclusal ali. E pode ser que tenha parafunção. A hipótese desta parafunção, do caso que me enviaram, é que a paciente faz parafunção enquanto faz academia. Mas não é só isso. Porque a parafunção que acontece durante a academia, ela é esporádica, ela não é por tanto tempo. E a outra coisa, a gente vai ver sinais de desgaste que nem sempre tem, tá bom? Não é patognomônico. Se você olhar o premolar, o 45, tem uma ponta de desgaste, o que me faz pensar que quando faz desoclusão em canino, faz desoclusão em grupo. Portanto, se houver isso, pode ser interessante restituir a guia canina através de resina composta, sabendo que isso precisa ser preservado. De novo, já deixei fechada a manutenção, falei que tem que fazer manutenção, então agora posso falar de tudo, tá? Isso pode gastar, isso pode piorar, entendeu? Outra coisa que é importante, vocês vão ver debaixo do pré-molar, do lado direito, debaixo do 44, que tem brida. Tem brida dos dois lados, tá? A gente pode ter uma inserção anormal de brida ou freio, toda vez que a gente traciona e ou isquemia ou movimenta. Se houver isquemia ou movimentação, já tem claro que ali nós temos uma retração gengival por conta de uma inserção anormal de freios ou bridas. Porque pode ser que o freio tenha tracionado, ou pode ser que tenha tido perda tecidual o suficiente para depois a brida começar a puxar. Tem que desinserir? Tem que. Outra coisa que a gente vai ver, será que tem gengiva queratinizada o suficiente? Tem uma faixa de gengiva queratinizada em tudo? Não tem. Olha só que nos dois premolares nós temos uma faixa bem fina. E no primeiro premolar a gente tem até um pouco de hiperplasia. Mas a gente tem em torno de 1 milímetro. 1 milímetro, assim, é o limite do limite do limite. Como é que a gente vai saber se está no limite ou não? Duas coisas, você pode corar com Lugol para saber, você pode passar a sonda para ver até onde vai essa faixa de gengiva inserida, porque a gengiva queratinizada não mexe e mucosa alveolar mexe. Pega a sonda ou o instrumentinho e mexe, só para ver se tem mobilidade ou não. Aqui tem já tenho claro que é a ausência de tecido queratinizado. E fazer um enxerto tecidual para aumentar a faixa de tecido queratinizado é tudo de bom, para longo prazo. E do outro lado, a mesma coisa. E ouso dizer que do contralateral, que é a imagem de baixo, a gente tem uma fina camada de uma faixa estreita de tecido queratinizado no outro canino também. Ainda me intriga esse branco que me parece uma fina camada de necrose e me dá uma ponta de preocupação se esse diabetes está bom, que é outro motivo. Tá entendendo a importância da preservação? Se o paciente disser para mim, ai, doutora, nesse momento eu não posso, porque eu estou apertado, porque estamos na pandemia, porque eu estou sem dinheiro, porque não sei lá, tudo bem, não precisa fazer o tratamento agora. O paciente pode fazer o tratamento quando ele puder, sabendo que esta situação pode ser progressiva ou não. E hoje, no meu consultório, eu tenho a clareza de colocar todas as cartas na mesa e dizer para o paciente, nós podemos acompanhar esse seu caso. Em algum momento do passado, eu dizia, olha, isso aqui tem que operar, e é isso, pum. Mas agora ele não pode, mas tem que, e acabou-se.
E olha só, a flexibilidade que você pode colocar de várias possibilidades de tratamento, isso traz a possibilidade do paciente fazer muitas coisas. E ele pode aguardar um momento ideal para fazer a cirurgia. E muitas vezes o paciente tem doença periodontal subjacente, não é este o caso, mas eu postergo o tratamento cirúrgico, que neste caso é uma correção. Estou fazendo uma correção de um defeito mucogengival. Ah, mas voltando lá para retração, não seria por conta da academia? Porque a paciente levanta peso na academia? Até poderia. Aí a gente tem que identificar se o paciente faz bruxismo noturno e se o paciente faz apertamento diurno. Duas coisas. Bruxismo noturno se o paciente vive com o dente encostado e o bruxismo diurno se o paciente fica o tempo todo durante o dia com os dentes encostados. Ai, mas eu não ranjo. Mas encosta. Ah, e se quiser fazer uma placa de silicone, como foi o caso sugerido aqui, ai, mas e se eu fizer uma placa de silicone para o paciente enquanto usar a academia? A placa de silicone, ela não vai ser usada nunca para a finalidade de bruxismo, porque sendo resiliente, ela aumenta a força muscular. É a mesma coisa que você estiver comendo um outro alimento firme ou resiliente, como, por exemplo, um couro de porco, você vai comer ele, a resiliência faz mais força ainda. É a mesma coisa. Aperta, vai fazer mais força ainda. Vai fortalecer a musculatura mastigatória. E não é isso que nós desejamos. Então, nada de placa de silicone de jeito nenhum, por mais confortável que ela seja. Ela vai ser o anteparo entre os maxilares, mas ela não trata. Quer fazer? Faz uma placa de acrílico, bem feita. Ou temporária somente de acetato. Acetato é ruim, ela é rígida, ela não tem guia, ela é só temporária, só para a gente conseguir manter aquilo ali em condições. Como eu falei mais uma vez, tudo que é combinado previamente está tudo certo. Se não for combinado, não tem nada, não tem nada esclarecido para o paciente. Portanto, tudo isso tem que ser conversadinho antes. Ai, mas não tenho tempo clínico para isso. Duas coisas. Ou você arruma tempo clínico para estar conversando com o paciente, ou vai recidivar, porque a causa não foi tratada. E se recidivar, a sua reputação profissional vai ficar manchada para aquele paciente e o paciente vai entender assim: aquele dentista não resolve. Ou você vai ter que refazer o tratamento, como nós dentistas temos a obrigação de fim, e aí você vai refazer o paciente e aquilo é um ralo do seu faturamento. Faturamento bom na odontologia é fazer uma vez e resolver. E a outra coisa, quer resolver de vez? Um tecido gengival que está sujeito à força mastigatória, come, fala, mastiga e tudo mais, tem interferência oclusal, tem bruxismo, perdeu o emprego, aumenta o bruxismo, perdeu a ponta do canino, aumenta a interferência, piorou o diabetes. Um monte de coisa vai acontecer. Como vai acontecer um monte de coisa? Tudo tem que estar acompanhado. Se não resolver, não tem como, vai recidivar e vai dar problema. Portanto, todo tratamento de retração tem que estar monitorado. Eu vou dizer outra coisa. Olha para os premolares superiores. Parece que tem um começo de abfração. Um começo. Ele está fundadinho, assim, como lesão cervical não cariosa. Eu diria aquilo para o paciente. Olha para o molar e a gente tem na raiz mesial um começo de escurecimento. Eu já diria, aquilo pode ser um começo também de uma retração. Por quê? Por conta de parafunção. É periodonto geneticamente fino? Não. É por falta de tecido queratinizado? Não. Possivelmente é por parafunção. Tem que olhar, tem que controlar, tem que monitorar. E monitorar o apertamento noturno também e proteger. Ou envia para um especialista em DTM, que os especialistas em DTM têm uma maneira maravilhosa de fazer o tratamento. Eles fazem um tratamento de verdade. Eles fazem uma anamnese, eles fazem uma super orientação, orienta o paciente, faz o tratamento, vai fazendo o monitoramento. Porque não tem como a gente dizer que vai tratar de uma vez por todas. E por fim, eu vou dar uma super dica
para saber quando não é recobrível, tá? Porque um dos maiores erros de quando nós estamos falando em retração gengival é indicar cirurgia onde não está indicado. O que nós vamos ver é a minha dica mais prática do mundo, é que a gente consegue fazer o recobrimento desde que nós tenhamos papilas interproximais íntegras. Se não houver integridade de papila interproximal, não tem. Em outras palavras, a gengiva tem que encher totalmente o miolinho entre os dentes. Isso. E com o passar do tempo, nós temos um pequeno encolhimento. E você vai olhar para a ponta da papila interproximal e você vai medir mais ou menos 3 milímetros abaixo da ponta da papila interproximal. E se tem uma papila mais alta e uma papila mais baixa, é 3 milímetros abaixo dessa, 3 milímetros abaixo dessa. Por quê? Porque aqui, 3 milímetros abaixo da ponta, é que vai estar provavelmente o tecido ósseo, e este tecido ósseo é que vai dar nutrição sanguínea para o tecido gengival. E que, quando já tem uma retração, que já tem um pouco de perda de tecido interproximal, a gente tem o limite, que é a ponta da gengiva. Nossa, professora, então não dá para fazer recobrimento de tudo. Não, não dá. Aqui que a gente tem que pegar o paciente e dizer, paciente, ou você cuida dessa gengiva, ou você faz isso que eu estou falando, ou quando você voltar aqui e tiver perda tecidual, talvez a gente não consiga repor tudo que você perdeu da gengiva. Quanto custa um osso perdido? Quanto custa uma papila interproximal perdida que vai entrar comida no meio dos dentes? Quanto custa uma retração gengival que a gente nunca vai conseguir cobrir de novo? Nossa, professora, não vai dar para cobrir? Não, não dá. Ah, não tem um material para cobrir? Não, não tem. Não tem. Ah, mas se eu fizer enxerto gengival e ter enxerto ósseo, só dá para fazer enxerto para crescimento vertical na ausência do dente, porque o dente tem uma superfície avascular. Portanto, quer conseguir criar osso, arranca o dente e cria o osso. Ainda assim, com técnicas muito avançadas de reconstrução óssea, se esse é o objetivo. Mas não tem porquê, não é este o caso. Outra coisa que o paciente precisa entender, qual é o problema da retração gengival? Tira uma foto e mostra. Paciente, você está vendo aqui onde está mais escurinho? Duas coisas podem ser, tá? Duas hipóteses. Pode ser a dentina reacional, aquela mais escura, mas pode ser cárie radicular. Aqui nesse caso, parece dentina reacional, tá? O paciente pode ter hipersensibilidade. Nessa hipersensibilidade, isso é extremamente doloroso para o paciente. Portanto, o paciente tem que cuidar, porque se acontece tudo isso, vai ser problema. Então, de novo, repetindo as causas mais comuns de retração gengival que a gente precisa identificar, tá? Primeiro, biofilme geneticamente fino, é isso. Segundo, interferência oclusal. Tem interferência justa. Terceiro, tem parafunção, bruxismo diurno, apertamento, bruxismo diurno ou bruxismo noturno, ou apertamento. Ai, ninguém me escuta, não tem desgaste. A única coisa que a gente nem se preocupa é se escuta ou não. Se for audível, é que está muito grave. Portanto, se escuta ou se não escuta, não é o problema. No caso desta paciente, que é diabética, maior ainda a importância da manutenção. Porque a gente pode ter perdas teciduais por conta disso. Talvez esse branquinho que a gente esteja vendo seja uma ponta, um começo aí de necrose tecidual, e isso me preocupa, tá? Outra coisa, outro ponto a ser observado é a ausência ou presença de tecido queratinizado, de pelo menos 2 milímetros de uma faixa. Não tem, cria a faixa. E, por fim, a ausência ou presença de doença periodontal que precisa ser monitorado. E o recado mais importante é, ou a gente consegue acompanhar isso através de manutenção preventiva, ou pode ser que isso seja um problema e a gente recidivar o problema e a gente ficar com a cara no chão. Eu preciso dizer que se você mostrar claramente tudo isso que eu falei, o paciente vai entender, uau, ninguém falou isso para mim. Quando o paciente entender, uau, ninguém falou isso para mim, a sua sessão vale a pena. E aos poucos, você vai poder ter autoridade de dizer que você faz uma consulta de avaliação e que não é só uma olhadinha, não é só um orçamento. E aqui eu vou dizer que o maior erro dos dentistas é ficar focando no procedimento, sendo que
uma das coisas que o dentista vai fazer é o procedimento, mas a parte mais importante que a gente faz, principalmente na periodontia, é a consulta, que de avaliação, de apresentação de todas as possibilidades. Ah, mas o paciente não quer. Ah, mas o paciente. Pois é, se o paciente não quiser, é porque você não conseguiu dizer o quanto isso é importante. É mais importante você explicar tudo isso do que o paciente fazer o tratamento, porque se fizer o tratamento e ele não voltar para a manutenção porque ele não entendeu, perdeu tudo e tem a chance de recidiva. Quem garante que não vai ter recidiva nunca? Portanto, o jeito errado de fazer isso é prometer o tratamento e não colocar isso como vai ser feita a manutenção e o acompanhamento. Se não fizer o acompanhamento e a preservação e voltar, você vai ser tido como um dentista ruim que não resolve direito as coisas, e se não resolve direito as coisas, o paciente não vai entender. Ah, mas os pacientes não entendem mesmo. Não entende se não explicar. E aqui que eu preciso dizer, este é o ponto mais importante. Você conseguir fazer uma super consulta, uma avaliação, colocar com todos os detalhes, todas as possibilidades. E essa é a proposta do periodiária. Te fortalecer dentro da clínica, compreendendo claramente o que é que a periodontia faz ou não faz, para que você seja capaz de fazer o efeito uau. Uau, que maravilhoso, ninguém falou isso para mim, que dentista sensacional, olha que legal, estou mantendo sob controle a minha retração. O que o paciente vai falar não é, resolvi, tratou. Não, não tratou. Conseguiu controlar. E quem falou que retração gengival vai continuar assim do mesmo, ela pode ser progressiva, ela pode ser estável. E se vai estar sendo progressiva ou se vai estar sendo estável, a gente vai ter que monitorar.